Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos alegres por poder estar de volta à casa do Senhor, servindo ao Senhor através da mensagem, da palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por mim e pedir que os irmãos continuem orando. O progresso está sendo lento, mas cada dia que se passa a gente está se recuperando. E o nosso intuito é se recuperar enquanto podemos aproveitar o tempo para servir. Então eu espero que Deus possa nos usar nesse tempo que vamos passar junto hoje à noite, que você possa estar bastante concentrado no culto ao Senhor. E eu espero também que Deus possa abençoar toda essa programação, e que possamos estar edificados por meio da palavra do Senhor. Quero aproveitar para pedir que você possa compartilhar o link desta transmissão, deste culto para outras pessoas, pois a palavra de Deus é importante e tem muitas lições importantíssimas para as nossas vidas nessa noite. Eu quero iniciar o culto de hoje à noite com uma palavra de oração. Depois nós vamos estar cantando um hino e em seguida a gente entra diretamente no estudo da palavra nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai amado, te damos graças pelo privilégio de poder fazer parte da tua família, ser o teu povo. Povo esse, ó Pai, que foi amado desde a eternidade e pôde experimentar a prova do teu amor através do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Pai, pela salvação eterna, pela chuva maravilhosa que tem caído para regar a terra e tornar o clima mais agradável. Agradecemos pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor livremente nessa noite, ainda que distantes uns dos outros devido à pandemia, mas podemos estar juntos em uma só fé, em um só propósito. Nós pedimos que o Senhor abençoe toda a direção deste culto, abençoe toda a programação, teu servo, irmão Ricardo, que está conosco tocando, também irmão Fernando, que está nos controles técnicos, e a mim, que estou na responsabilidade de dirigir, como também de anunciar a tua palavra nessa noite. Pedimos a tua bênção para este momento, em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, irmãos. Eu quero convidar vocês a tomarem seus hinários. Vamos cantar o hino de número 381 do nosso cantor cristão, que tem como título Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suave e meigo ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos
glorifiquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém? Jesus disse exatamente as palavras que foram cantadas por nós nesse momento aqui, né, que o nosso nome seria de fato ligado ao dele, ou seríamos reconhecidos como seus seguidores se de fato fizéssemos aquilo que ele mandou que nós fizéssemos, que é amar uns aos outros e também perdoar uns aos outros. Irmãos, hoje à noite nós vamos estar falando não somente para uma sociedade em específico, mas estaremos falando para toda a nossa igreja de uma forma geral. Então nós temos a sociedade dos homens, nós temos a sociedade das mulheres, temos também a sociedade dos jovens, né? E hoje a gente vai de forma conjunta abordar o mesmo assunto no que diz respeito à família. Eu quero falar hoje sobre família, pois vejo que é importantíssimo nos dias atuais, dado a proporção de notícias que chegam a todo momento devido ao agravamento da pandemia. Muitas famílias têm sofrido não só com relação à questão do desemprego, com relação do luto por causa dos seus parentes que estão partindo devido a coronavírus, mas nós somos informados a todo momento, através de pesquisa, que tem aumentado o número de suicídio, tem aumentado o número também de divórcio, o número de separação entre casais, e isso é alarmante. E por isso eu quero tratar nessa noite, tocar um pouco desse ponto, para que possamos refletir sobre nossas vidas. Eu quero iniciar o nosso estudo dessa noite fazendo a seguinte pergunta. A minha pergunta para você é: como anda a sua família? A sua família, ela é feliz? Você está realizado com o seu cônjuge, com os seus filhos? Você se sente mais feliz na sua casa quando está com a sua família ou quando você está com os seus amigos, está com os seus conhecidos longe da sua casa, longe do seu cônjuge, longe dos seus filhos? Se isso é uma realidade em tua vida, esta mensagem é para você. Esta mensagem é para você que acreditou, para você que sonhou que o casamento, que a criação de filhos iria tornar aquela frase famosa, felizes para sempre, uma realidade e não uma utopia. E diante disso, meus amados irmãos, eu quero lembrar que existem vários problemas que estão destruindo a felicidade das famílias. Eu quero destacar hoje à noite aqui pelo menos 4 formas de se destruir uma família. Talvez isso possa estar acontecendo com você e eu não saiba. Talvez isso possa estar acontecendo com um amigo seu e você não sabe. Enfim, o fato é que existem 4 formas de se destruir famílias. E eu quero destacar a primeira forma como sendo a ausência de perdão. Quando alguém comete um pecado contra outra pessoa, quando alguém fere outra pessoa, aquela pessoa ela é magoada, ela se entristece e não há o devido tratamento, ali fica enraizado a mágoa.
E é interessante que a palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso número 15, ele diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, olha só o que o autor de Hebreus disse, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então note que o autor de Hebreus, ele chama a nossa atenção aqui, exatamente para que nós tenhamos cuidado, e não permitamos que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, e cause perturbação em nossas vidas. Portanto, meus amados, nós entendemos que se você ou eu guardarmos ressentimento contra o nosso cônjuge, o fato é que o ressentimento, a amargura vai começar a congelar o nosso relacionamento. Pensamentos, comentários negativos, carregados de antigos conflitos e discórdias, cheios de sombras de sentimentos e emoções, resultantes de brigas e discussões do passado, começam a ferver dentro dos nossos corações. Isso tudo pode penetrar no íntimo da sensibilidade de cada pessoa, infligindo a mais profunda mágoa e destruindo os sentimentos mais ardorosos que um cônjuge pode nutrir para com o outro. Agora, a solução, a palavra de Deus, ela nos dá. A solução é o perdão. E o que é o perdão? O perdão é exatamente a decisão da qual nós tomamos de absorver e liberarmos o nosso ofensor daquele erro, daquela ofensa ou daquela dívida. Então, quando eu perdoo o meu cônjuge, ou quando eu perdoo alguém, eu o absorvo, eu o libero daquele erro que ele cometeu contra mim, daquela ofensa ou daquela dívida que ele contraiu contra mim por causa da sua atitude errada. E aí você deve se perguntar, mas pastor, muitas pessoas falam sobre perdão, mas quando o problema ele surge, ou outros problemas surgem, tudo volta a como era antes. Então, de fato, será que isso é de fato um perdão? Ou será que foi apenas da boca para fora? Fato é que a Bíblia ela nos ensina o que é o perdão, e não somente o que é o perdão, mas evidencia para nós as características de alguém que perdoa. Então, qual é a evidência do perdão? A evidência do perdão é exatamente quando nós lembramos de algo que foi cometido contra nós, sem sentir dor. É quando o relacionamento ele é restaurado, quando a confiança é aos poucos reconquistada. Então, quando eu perdoo alguém, eu sou capaz de lembrar daquilo que foi feito contra mim, mas aquilo não me causa mais dor. Por quê? Porque o relacionamento foi restaurado. Por quê? Porque a confiança está sendo reconquistada. C.S. Lewis, ele disse, ser cristão é perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Então, quando eu perdoo, eu reconheço que eu tenho uma obrigação diante de Deus de liberar o ofensor daquele erro, de absorver daquela dívida o ofensor contra mim. É exatamente fazer aquilo que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, no verso de número 13, quando ele diz assim, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, Deus, ele nos perdoou em Cristo Jesus, quando nós não merecíamos e continuamos sem merecer o perdão. Deus, ele nos perdoou de forma total e completa, sem exigir de nós, não é?
qualquer mudança de vida, na verdade, Deus ele nos perdoa, nos salva, nos transforma, e a mudança ela ocorre gradativamente. Primeiro ele nos salva para poder então nos transformar. Mas muitas vezes nós queremos inverter a ação daquilo que a palavra de Deus requer de nós. A Bíblia não diz que a gente deve perdoar quando as pessoas mudam. A Bíblia diz que a gente deve perdoar mesmo que as pessoas não mudem. Isso é uma questão de obediência e é uma questão de bem-estar para quem perdoa. E o agir na vida daquela pessoa que precisa mudar, isso aí é com Deus. Deus é que vai agir na vida dela. Então, meus amados, não devemos permitir que os fatos do passado assombrem continuamente o nosso casamento, que possam abrir cicatrizes de feridas passadas e assim revivamos as antigas amarguras. Primeira coisa que tem causado grande sofrimento, tem destruído inúmeras famílias, é a ausência de perdão. A segunda coisa que eu percebo é que há também uma segunda causa que tem destruído inúmeras famílias, é a vingança. É a tentativa de castigar o cônjuge por algo que ele fez. Isso tem também destruído inúmeros relacionamentos. Eu chamo a sua atenção para o texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 12. Convido você a abrir sua Bíblia para lá, Romanos capítulo 12. E ali o apóstolo Paulo, no verso de número 17 a 21, ele traz para nós ali princípios importantíssimos para o nosso dia a dia. Ele diz assim, no verso de número 17, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é muito comum quando um dos cônjuges estão magoados, o outro, aquele que está magoado, tentar se vingar dele, tentar causar dor, sofrimento, na tentativa de, talvez, ensinar uma lição, e de forma até infantil, se pensa que através desse tipo de atitude, o problema vai ser resolvido. Na verdade, o problema não é resolvido, porque não se pode resolver o problema do mal com o mais mal, com mais pecado. Na verdade, Paulo diz aqui que a gente deve vencer o mal com o bem. Então, a determinação de castigar a outra pessoa não vai resolver o problema, pelo contrário, vai destruir o relacionamento. Quantos casais hoje há que estão procurando vingar-se dos seus cônjuges? Querem castigá-los, não querem ajudá-los, não querem recuperá-los, querem vencê-los, não quer que eles desenvolvam, sejam melhores, querem vê-los sofrer. E é claro, meus irmãos, que é bem verdade que muitos não podem dizer, não podem admitir abertamente as claras, porque não ficaria bem admitir isso. Mas o fato é que de forma carnal estão tentando resolver um problema causando outro. Então este pecado, ele acaba disparando inúmeros outros pecados, como por exemplo, a falta de respeito. A falta de respeito é exatamente a ausência da consideração que um ser humano ele deve ter para com o outro. É quando alguém
não quer o mal, mas quer o seu bem, isso é respeito. Mas o contrário, quando não se quer o bem e quer o mal, isso é falta de respeito. Então nós notamos que, infelizmente, não há confiança, não há amizade e amor, onde não há respeito. E nós respeitamos quando nós amamos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros, como disse Paulo aqui no capítulo 12, no verso de número 10. Jesus, ele também ensinou para nós a regrinha de ouro, lá em Mateus capítulo 7, 12, ele diz: tudo quanto quereis que os homens os façam, fazei vós também. Então, sem respeito, o amor, ele não vai longe. O amor, ele não vai longe. Sabe quem disse isso? O mestre das artes marciais, Bruce Lee. Sem respeito, o amor não vai longe. Então, a falta de paciência também é um outro pecado que é disparado exatamente por causa do pecado da vingança. Falta de paciência. Infelizmente, as pessoas elas não sabem distinguir quando uma atitude é rebeldia, é imaturidade, é acidente, é pirraça. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender que as pessoas erram e nem sempre erram porque querem. Vamos lembrar, meus amados, que Deus, ele nos fez diferentes. Cada um de nós temos qualidades, limitações e enfrentamos lutas, dificuldades diferentes uns dos outros. Não devemos jamais nos comparar uns com os outros, nem provocar a ira uns dos outros. A palavra de Deus diz que, lá em Romanos capítulo 15, verso número 5, ora o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Que nós possamos, irmãos, receber de Deus toda a paciência para desenvolver e colocar em prática em nosso dia a dia, em nossos lares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Não podemos exigir que os outros sejam como nós, até porque nem nós somos aquilo que gostaríamos de ser, como podemos exigir das pessoas que elas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. Meus amados irmãos, um outro pecado que acaba sendo disparado por causa da vingança é a falta de comunicação adequada. E é preciso lembrarmos que quando esse problema ele ocorre devido à amargura, devido à vingança, nós notamos que as pessoas começam a atacar as outras e esquecem de atacar o problema. E com isso, as palavras acabam se tornando verdadeiras armas de destruição de relacionamentos. Em Provérbios capítulo 18, no verso número 21, a Bíblia diz que as palavras saem da nossa boca, têm o poder de matar e de dar a vida. E o que bem a utiliza dela, do seu fruto comerá. A palavra também tem que ser temperada com sal, Colossenses capítulo 4, verso de número 6, para que a gente saiba responder a cada um de forma adequada. Mas a verdade é que a palavra em nossas bocas muitas vezes tem sido muito mal temperada. Tem saído de nossas bocas palavras que não deveriam sair jamais da boca de servos e filhos de Deus. E aí, meus amados irmãos, Paulo chama a nossa atenção exatamente para isso, lá em Efésios capítulo 4, no verso número 29, quando ele diz: nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, mas sim a que for para a edificação, conforme a necessidade. E chamo mais a atenção para o fato do que Jesus Cristo disse, quando lá em Mateus 12, no verso número 36, ele diz: um dia nós vamos prestar conta de cada palavra frívola que sair da nossa boca. Então nós percebemos que a vingança acaba disparando o pecado da falta de respeito, da falta de paciência, da falta de comunicação adequada, da falta de apreciação.
aquela pessoa que nós amamos, que fomos atraídos por ela, por causa da sua beleza, por causa das suas qualidades, acaba se tornando uma pessoa que não é capaz de ser enxergada com virtudes, com qualidades, agora só se enxerga defeitos, nunca se consegue elogiar, incentivar, valorizar. E se isso não bastasse, dispara então o último pecado, que é a falta de compreensão, é quando nunca nos colocamos no lugar do outro. E aí a gente aprende que a palavra de Deus, ela nos ensina que é preciso se colocar no lugar do outro para tentar compreender não só o momento, as limitações ou as motivações que levaram tal pessoa a fazer determinada coisa. Tudo isso nós precisamos pensar, especialmente nos momentos mais difíceis, dentro do nosso lar, onde as situações elas são adversas, elas não contribuem para que nós possamos estar desfrutando harmoniosamente de um relacionamento que agrada a Deus. Então eu citei aqui, meus amados, que nós temos a ausência de perdão, nós temos a vingança. Mas em terceiro lugar, nós temos também a traição ou a infidelidade. Esses são pelo menos 3 dos pecados que acabam causando destruição nos nossos lares. Em Provérbios capítulo 5, no verso número 3 e 5, Salomão chama a nossa atenção para o fato de que existe uma mulher de lábios licenciosos que destilam mel, e ele diz: a sua boca é mais macia do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos seguem para o caminho do Sheol, da sepultura. Então nós notamos, meus amados, que muitas vezes as pessoas, quando estão desapontadas com seus relacionamentos, elas procuram satisfazer seus anseios exatamente lá fora. E não faltam oportunidades para que Satanás coloca diante de nós, para que nós possamos então nos emporcalhar com o pecado. E naquele momento parece ser tudo lindo, tudo maravilhoso, mas Salomão chama a nossa atenção para o fim trágico daqueles que seguem por esse caminho. Então, a infidelidade conjugal, o que é? É nada mais, nada menos do que a escolha de transferir seus afetos para outra pessoa. E isso, infelizmente, acaba disparando pecados que vão tornando cada vez mais o relacionamento mais difícil. Como, por exemplo, a falta da confiança. Como é que se perde a confiança? Exatamente através da mentira, através da falta de transparência. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, no verso número 25, ele chama a nossa atenção quando ele diz: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre falar a verdade. É por isso que devemos ser sempre transparentes. É por isso que devemos ser sempre vigilantes, estarmos atentos e não, de forma alguma, aceitarmos que os padrões estabelecidos por Deus sejam colocados como algo que não tem nada a ver, como algo que é ultrapassado. Não, nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Porque, infelizmente, as pessoas elas são ludibriadas, elas são enganadas, elas são, então, presas pelo seu pecado. E Satanás ele sabe muito bem como fazer isso. Então, eu chamo aqui a sua atenção para o fato de que é preciso sermos sempre transparentes. É preciso mantermos o respeito, você como homem, você como esposa. Mantenha sempre o respeito, respeite o seu marido, respeite a sua esposa. Não ande perto demais de pessoas que fazem parte do sexo oposto, né? Não aceite abraços que não são de pessoas da sua família. Não aceite presentes de pessoas que não fazem parte da sua família, né?
de pessoas que não são de fato pessoas que realmente têm apenas o interesse de se relacionar com você com uma verdadeira amizade. Não vamos ser ingênuos. Quantos e quantos casamentos não se acabaram por causa, infelizmente, das pessoas não terem atentado para essas barreiras que deveriam ser colocadas. Então, meus amados irmãos, não deve haver segredo dentro do nosso relacionamento. Devemos respeitar os nossos cônjuges e tomar todos os cuidados devidos para que não sejamos tentados e assim caiamos no pecado da infidelidade conjugal. Mas eu quero destacar um quarto e último erro que tem destruído inúmeros relacionamentos. Eu deixei esse erro aqui porque esse erro talvez é o principal. É o principal porque eu quero destacar como sendo a falta de relacionamento correto com Deus. Porque quando nós nos relacionamos corretamente com Deus, nossa família, ela irá demonstrar características de uma família piedosa. E uma família piedosa é aquela que conhece a Deus, é aquela que teme ao Senhor. Eu quero convidar você agora para abrir sua Bíblia para Salmo de número 128. Salmo de número 128. Aqui, desse salmo, o salmista, ele nos ensina que quando nos relacionamos corretamente com Deus, a família, ela é feliz. Ela consegue, então, viver de acordo com aquilo que Deus planejou. Então, no Salmo de número 128, o salmista nos ensina que a felicidade da família, ela é proveniente do correto relacionamento com Deus. Olha o que ele diz, Salmo 128, no verso de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Então, note, meus amados, que ele diz aqui, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que temer ao Senhor é o que garante a felicidade da família. Mas você deve estar se perguntando, mas pastor, o que é temer ao Senhor? Ele responde, temer ao Senhor, no verso 1 ele diz, é andar nos seus caminhos. Aquele que teme, obedece, faz exatamente aquilo que Deus manda que seja feito. Nesse sentido, meus amados, nós podemos observar na palavra de Deus que a responsabilidade de temer ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor, não é só de uma pessoa da família, mas de todos. Todos devem temer ao Senhor. Os pais devem temer ao Senhor, Salmo 128, verso número 1 a 4. As mães, elas devem temer ao Senhor, a gente vê isso exatamente lá em Provérbios capítulo 31, verso número 10, quando a gente observa Salomão dizendo, falando, mencionando a mulher virtuosa, que era aquela mulher que teme ao Senhor. Ele diz, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito o de finas joias, né? E aí a gente percebe que ele diz assim, enganosa é a graça, né? E vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, verso de número 30. E nós sabemos também que os próprios filhos também devem temer ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que devemos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. No Salmo de número 34, no verso de número 11, nós encontramos essa verdade descrita ali no Salmo de número 34. Ele diz assim, vinde, filhos, escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, nesse salmo, no Salmo de número 128, nós percebemos que o autor do salmo, ele destaca para nós que a família que tem um correto relacionamento com o Senhor é abençoada por Deus através de 4 bênçãos. E que bênçãos são essas? Ela desfruta da provisão de Deus, verso de número 2, ele diz, do trabalho das suas mãos comerá.
Note também, ela desfrutará de prosperidade. Ele diz, feliz será e tudo te irá bem. Verso de número 2. Ela desfruta de fertilidade. Olha o que diz verso de número 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. E por último, ela terá uma descendência numerosa. Nós vemos isso no verso de número 4. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Será abençoado porque por toda a conjuntura descrita aqui no Salmo daquela família que tem um correto relacionamento com Deus. Então, o conhecimento e o temor a Deus, meus amados, produzem uma vida piedosa. A piedade, ela nos ajuda a sermos capazes de reconhecer os nossos erros, de abandoná-los, e nos capacita a buscar, a alinhar as nossas vidas conforme a vontade de Deus. Famílias estão sendo destruídas por esses 4 motivos que eu destaquei. A ausência de perdão, a vingança. Destaquei também aqui, meus amados irmãos, que além disso, nós temos, infelizmente, a traição e a falta de relacionamento correto com Deus. São as causas que têm destruído inúmeras famílias. Mas será que é possível, irmãos, mudar essa situação? Será que é possível conseguir ter um casamento, ter uma família feliz? A resposta, obviamente, é sim. Nós precisamos acreditar que é possível. Mas não somente isso, nós precisamos tomar a decisão de lutar e não desistir de nossas famílias. Essa é a atitude de quem é perdedor, de quem aceita a derrota. E nós não devemos aceitar a derrota. Nosso alvo deve ser glorificar a Deus. Todo aquele que quer glorificar a Deus se esforçará para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Custe o que custar, pagará o preço para ver a sua família feliz. Então, a relação, ela não vai se manter, ela não vai se salvar por si só, a não ser que ambos façam a sua parte. E eu quero destacar, para encerrar nessa noite, 4 passos que eu e você devemos tomar quando não estiver nada bem em nossa família. Primeira coisa que eu quero destacar, é necessário que reconheçamos que existe um problema. Infelizmente, quando as pessoas elas estão com seus relacionamentos quebrados, destruídos, muitas vezes elas querem transparecer para as outras pessoas e até para ela mesma que está tudo bem, quando na verdade não está. É necessário reconhecer que existe problema. Os médicos costumam dizer que o primeiro passo para o tratamento é exatamente o paciente reconhecer que está doente. Então, se sua família não vai bem, se sua família não está feliz, é porque há um ou mais problemas que estão destruindo o seu lar. Então, talvez você até diga, o problema não é você, o problema é seu cônjuge, o problema são seus filhos. Então, se você está dizendo isso, é importante que você lembre o que o apóstolo João diz, lá em 1 João capítulo 8, capítulo 1, verso 8 e verso número 10. Talvez você está dizendo exatamente aquilo que João disse, né? Aquele que não comete pecado é mentiroso. Todo lar, todo relacionamento tem problema. E o problema não é só de uma pessoa. O problema é dos dois. É das pessoas que fazem parte. Todos têm a sua parcela de culpa e são responsáveis por promover a felicidade da família. E não há felicidade. Se não há felicidade, é porque um ou mais de um dos membros da família não estão cumprindo
a sua responsabilidade. Portanto, não será possível, de fato, uma restauração se, em primeiro lugar, houver reconhecimento de que existem problemas dentro do relacionamento. E esses problemas, eles precisam ser reconhecidos, confessados, abandonados e perdoados. Segundo lugar, eu quero destacar, reconheça não só que existe problema, mas que precisa de ajuda. Se os problemas eles persistem por muito tempo, isso significa que você e sua família não estão sabendo ou conseguindo resolver. Então é hora de reconhecer que a sua família precisa de ajuda. E a ajuda, ela não está com o psicólogo, a ajuda ela está na palavra de Deus. A ajuda que nós necessitamos, nós encontramos na palavra de Deus. O salmista no Salmo 19, verso número 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso número 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, e a ajuda nós encontramos na palavra. Encontramos ajuda também na oração. Tiago vai dizer, lá em capítulo 5, no versículo de número 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Faça oração. Então, meus amados, é necessário recorrermos à ajuda, pedirmos ajuda. E a igreja, ela tem uma liderança, a igreja ela tem um pastor, ela tem diácono, ela tem líderes exatamente para cuidar uns dos outros. Essas pessoas foram dadas por Deus à igreja para auxiliar os irmãos nas suas dificuldades. Então, só quem teme a Deus e realmente está disposto a lutar pela sua família, terá humildade suficiente para buscar ajuda. Eu espero que você faça isso. Reconheça, em terceiro lugar, que é preciso fazer também a sua parte. Mas, pastor, não adianta lutar sozinho. Muitas pessoas dizem isso. Eu quero, mas não vejo interesse da outra pessoa. Lembre-se, você precisa fazer a sua parte. Nessa hora, muitos preferem o caminho mais fácil, o caminho da separação. Acabam se esquecendo daquilo que Jesus Cristo disse. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E é preciso lembrar nesta hora o que Deus disse também lá em Malaquias, no capítulo 2, no verso número 14 a 16. Ele diz que Deus odeia o divórcio, abomina o divórcio. Não é a vontade de Deus que isso ocorra. Em Tiago capítulo 4, verso número 17, diz que se sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nisso estamos pecando. Nisso estamos pecando. E Paulo ainda diz em Romanos capítulo 12, verso número 18, diz que quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens e devemos suportar uns aos outros, como vimos mais cedo em Colossenses capítulo 3, verso número 12 e 13. E agirmos como de fato somos filhos de Deus. Filhos de Deus, eles não podem, de forma alguma, irmãos, aceitar a falência dos seus relacionamentos. É uma vergonha. É uma vergonha porque nós temos à nossa disposição o Senhor Deus, que nos capacita, que deu o seu Santo Espírito, que deu a sua palavra para nos auxiliar a vencer as nossas dificuldades. Nós não estamos falando com pessoas descrentes, que são orgulhosas, que estão com seus corações corrompidos, não foram regenerados, que não conhecem a palavra de Deus. Nós estamos falando com pessoas que são crentes, que conhecem a verdade, que sabem o que deve fazer, mas todavia não estão dispostos a obedecer a Deus, estão dispostos a obedecer a si mesmos, a fazer a sua própria vontade. E Deus não nos chamou para fazermos e para vivermos dessa forma. Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo apela para a nossa salvação. Mas o fato é que muitas pessoas, até crentes, principalmente crentes, estão simplesmente se esquecendo que são crentes. E estão agindo igual os mundanos, os descrentes. E isso não deve acontecer. E por último, quarto passo, reconheça que Deus deve ser honrado através da sua vida. E o que é honrar a Deus? Honrar a Deus é reconhecer que Ele está em primeiro lugar. É entender que a vida não deve ser mais vivida para satisfazer a nossa própria vontade, mas a de Deus. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso número 19 e 20, ele diz que porque fostes comprados por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. A nossa vontade não é mais nossa, a nossa vontade agora é fazer a vontade de Deus. É submeter-nos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável, ou seja, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Portanto, Deus é honrado por nós quando nós buscamos conhecer a sua vontade e quando nós nos submetemos obedientemente a ela e estamos dispostos a fazer tudo que Ele ordenou para o nosso bem. Eu quero concluir aqui minhas palavras dizendo: não desista da sua família. Lute por ela, porque com a ajuda de Deus, com a sua dedicação, a sua família poderá resistir a esses destruidores dos lares e será feliz. Quero dizer que é possível vencer e passar esse momento turbulento e porventura você esteja passando. Estou me dirigindo diretamente a você, não necessariamente a você que faz parte da igreja, mas a qualquer pessoa que porventura esteja nos assistindo nessa noite. Nós estamos aqui para ajudar você. E eu quero que você saiba que tudo que for necessário para ajudar, nós faremos. E quero que você entenda também que todos passam por dificuldades, todos passam por lutas, mas quero também que você saiba que somente aqueles que desejam honrar a Deus e obedecer a Deus conseguem vencer essas dificuldades. Essas dificuldades, elas são transponíveis, elas não são intransponíveis, elas são transponíveis. Nós podemos ultrapassar essas dificuldades e vivermos um relacionamento que agrada e glorifica a Deus. Se esse é o teu caso, meu amado irmão, minha amada irmã, entre em contato comigo. Nós queremos orar por você, nós queremos ajudar, auxiliar você neste momento difícil do seu relacionamento. Conte conosco, estamos sempre à disposição para ajudar, orientar, aconselhar os irmãos na busca de juntos construirmos um casamento que glorifica o nome do nosso Deus. Eu quero orar encerrando e desejar uma boa noite a todos vocês. Nosso Deus, nosso Pai amado, te damos graças pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. E eu peço, Senhor, que possas aplicar essa porção da Palavra em cada coração. Mexe, ó Pai, com cada coração que ouviu essa Palavra. Produza, ó Deus, a devida mudança em cada coração, para que em tudo Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nos conceda uma boa noite de descanso. Fazemos essa oração. Amém. Boa noite, que Deus os abençoe. Tchau.